Livro de Juízes 4. Livro de Juízes, fica no Velho Testamento, depois lá do livro de Josué. Livro de Juízes. Eu vou lendo, irmão, no decorrer do andar da hora, amém? Livro de Juízes, fica lá no Velho Testamento, depois de Josué. Juízes 4, diz assim: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eliúde, e vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, o rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sisera era capitão do seu exército, o qual então habitava em Harosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto lhe tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Continuando no 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e ela sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e dos filhos de Israel subiram a ela a juízo. Amém? Só até aqui, porque alguns irmãos já conhecem a passagem. Amém? Pode se sentar, amados. Deus abençoe sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, tudo o que acontece, Senhor, é segundo tua vontade, o teu querer, o teu propósito. Essas pessoas estão aqui, pessoas estão me ouvindo, Pai, neste momento, é porque o Senhor tem um propósito. O Senhor é um Deus estratégico, é um Deus de estratégias, e faz o seu mover segundo o seu querer. Espírito Santo de Deus, age nessa noite, age em nossas vidas, em nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Como eu estava dizendo, de madrugada eu estava falando com o Senhor, e eu comecei a meditar nessa palavra, nessa passagem de Débora, dessa mulher. E o Espírito Santo começou a falar comigo, porque essa mulher, ela é uma mulher diferenciada. Era uma mulher diferenciada porque no tempo dela, ela fez a diferença. Por que ela fez a diferença? E eu comecei a meditar como que ela chegou nesse patamar de ser juíza. Para alguém chegar nesse nível, precisa ser muito, muito especial. E Deus só chama pessoas, aquele que é o menor da casa, o mais pobre, o desprezível, o perseguido, o diferente, Deus ele chama. No livro de Isaías fala que Deus disse para o profeta: eu te escolhi, te santifiquei no ventre da tua mãe. Então, Deus é que escolhe. Antes de eu e você se formar no ventre de nossa mãe, você ser o que você é hoje, Deus já tinha te escolhido. Amém. E essa mulher, ela não deixou de ser mulher porque era profeta. Ela não deixou de ser mãe ou esposa porque ela é profeta. Ela era uma pessoa humana, mulher, tinha família, espiritualmente falando, ela era profeta, e profissionalmente falando, juíza. E ela, desses três coisas, ela não deixou de nenhum a desejar. Por que ela não deixou? Por que ela era diferente? E se você for fazer uma pesquisa de estratégia de guerra, no top da internet, ela vem em primeiro lugar, o nome dela, Débora, da Bíblia. Depois vem Josué. E eu estava analisando, conversando com Deus, o significado de Débora. O nome Débora é abelha. A abelha é aquela que trabalha sem parar, né? Fabricando mel. E essa mulher, ela fabricava mel da palavra de Deus para adoçar a vida das outras pessoas. Ela trabalhava para os outros. Ela é uma mulher como eu e você. Ela, como mulher de Lapidote, ela olhava o seu armário e falava assim, como mulher: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? E como profetisa, ela falava: Senhor, eu creio.
que o milagre vai acontecer no meu armário. De repente ela olhava para Lapidote e falava: Senhor, guarda ele. Senhor, tem misericórdia dele. E como profetiza, eu profetizo sobre a tua vida a bênção. Então aquela mulher, ela tinha um diferencial. Aí eu comecei a pensar, a analisar. Não porque está escrito na Bíblia, não porque os estudiosos falaram, não, os teólogos. Eu comecei a pensar, se Deus chamou Débora, quem era Débora? Quem era a origem de Débora? Quem era ela? Ela não era qualquer pessoa. Vamos imaginar que ela fosse órfã, fosse cativa. Ela teve que lutar, e lutar muito, para chegar onde ela chegou. E se ela tivesse que desbanhar a espada, lutar com a espada, se ela fosse uma guerreira, e Deus viu ousadia nela e colocou ela naquele lugar como profetisa, como juíza em Israel. Você vê que ela era conhecida, e ela tinha a palmeira dela, a palmeira de Débora, e ela julgava Israel, não era em qualquer lugar. A palmeira dela, sabe onde ficava? No alto, na montanha de Efraim. Ela ficava no alto para olhar tudo, porque Deus colocou ela no alto. Mas para ela chegar nesse alto, nós podemos observar homens e mulheres o que passaram. Passaram grandes tribulações, perrengue nessa vida. Nós podemos ver lá, Moisés, foi perseguido quando era bebê. Faraó queria matar todos os bebês, mas ele foi salvo. Depois tornou-se adulto, foi perseguido. Foi fácil para ele libertar e falar que Deus, o grande eu sou, estava com ele. Não foi fácil. E Deus usa ele poderosamente, não foi fácil. Ele passou por grandes lutas. Podemos observar José do Egito. Foi vendido, foi jogado no calabouço, foi perseguido, foi acusado injustamente. A sua família não gostava dele, seus irmãos que venderam ele, jogaram ele dentro do calabouço, venderam ele, porque havia uma intriga entre a família, os irmãos começaram a odiar ele. E Deus chamou esse homem e colocou como governador do Egito. Deus chama pessoas especiais. Se eu não sei qual é o teu problema hoje, se é uma perseguição, se te jogaram no calabouço, se te jogaram no quarto escuro, te amarraram, te amordaçaram, estão tentando calar a sua voz, mas hoje Deus quer te levantar como Débora. A Débora, ela reinou naquele tempo, ela fez proeza ali, porque era o tempo de Débora. Era uma mulher comum, como nós. Mas ela tinha diferencial. Aí eu fiquei imaginando, conversando com o pastor, e se ela fosse uma Amazonas? Você sabe que a Amazonas é guerreira, né? Ela tinha algum diferencial de guerra, irmão. Porque Deus não vai levantar um guerreiro por nada assim, não. Você não vê Davi? Deus ungiu ele a rei, sendo Saul vivo ainda. Deus escolheu ele, chegou na casa de Jessé, olhou todos os filhos bonitos, fortes, parrudo. Mas Jessé falou assim, o Senhor me enviou aqui, mas tem alguém, não tem alguém? Tem um que cuida lá das ovelhas. Quer dizer, cuida lá das ovelhas. Era ruivo, era diferente. Os irmãos não gostavam dele porque ele era diferente. Mas Deus ungiu ele. Por que Deus ungiu ele? Porque ele cuidava das ovelhas. Ele já tinha em seu sangue a unção de guerreiro. Por quê? Porque ele lutou contra um urso, lutou contra um leão, venceu, guardava as ovelhas. Deus não vai chamar qualquer um para a guerra, para ser general, estrategista, valente. Você vê que Davi, sabendo que ele era rei,
Ele era tão estratégico, irmão, tão estratégico, que o Saul perseguia ele para matar ele. Uma certa vez, Saul estava dormindo, seus soldados estavam dormindo, Davi vai lá no acampamento, entra aonde está Saul dormindo e corta a orla do seu vestido, e depois, no outro dia, amanheceu o dia, ele mostrou aqui. Como que ele era estrategista, irmão. A estratégia de Deus na vida dele. Ele tinha um temor de Deus. Só porque Débora era profetisa, ela não vai ter temor? Eu vejo pessoas aí que quer profetizar, que quer falar, que quer saltar, rodopiar, e não tem temor de Deus. Não tem reverência na casa do Senhor. Não tem temor. E quer que Deus faz as coisas. Quer obrigar Deus a fazer, sendo que ele não tem compromisso com Deus. Aqui, nesse tempo de Débora, Israel estava no ciclo vicioso. Deus levantava um guerreiro, depois que Josué morreu, levantava um guerreiro, libertava o povo, e ali o povo se acalmava, tudo ficava calmo, e depois o povo se desviava. Ia para idolatria, se esquecia de Deus. Aí Deus falou assim: esqueceu de mim, não me adora mais. Então suscitava um povo para perseguir e oprimir aquele povo. Você vê que aqui a leitura fala que ficou 20 anos oprimindo violentamente. Então havia uma crise política e havia uma crise financeira. Irmão, a crise estava estabelecida aqui. Crise política e financeira. Por quê? Porque o diabo, ele veio para nos roubar. Mas Débora, como ela tem sangue na veia de guerreira, ela falou assim: não, eu vou me levantar. Ela já vinha orando com ousadia. Eu não aceito essa situação, essa opressão desse exército inimigo aqui neste lugar. Eu vou me levantar, porque eu sou uma guerreira do Senhor. Minha querida, meu querido, levanta nessa noite, levanta-te nesse dia, porque Deus quer te levantar como guerreira na tua casa, na tua família. Deus quer te usar. Uma coisa muito interessante que eu estava analisando nessa passagem: quando alguém é levantado por Satanás para oprimir o povo, e o povo que chama pelo nome do Senhor se arrepender dos seus pecados e clamar, Deus ouve dos altos céus. Deus envia socorro. Mas ele não vai enviar anjo para te socorrer não, viu? Ele vai levantar você para socorrer a sua casa. Aquele povo estava sendo oprimido. Deus enviou quem? Débora. Débora é uma pessoa, era uma mulher. Deus levanta homens também. Aqui na história da Bíblia, vários homens. Mas aqui nesta história, Deus levantou uma mulher. Por quê? Porque Baraque estava oprimido. Baraque estava com medo do exército inimigo, daquilo que tinha se levantado. Irmão, eu não sei o que se levantou na sua vida. Se o que se levantou é mais forte do que você, parece ser mais forte do que você, a tecnologia, a pessoa, ou a situação, o problema, ou eu não sei, mas eu sei de uma coisa: Deus tem uma estratégia para fazer você sobressair, porque o poder de Deus é maior, Deus é grande, Deus é poderoso para reverter a situação. E Débora, sendo mulher, como todos nós, tem dias que ela vai estar alegre, tem dias que está angustiado, tem dias que ela vai estar com a fé lá em cima, tem dias que a fé dela vai estar lá embaixo, tem dia que ela vai estar angustiada, vai estar triste, vai estar abatido, porque foi fácil para ela se levantar como profetisa, foi fácil para ela falar: olha, Deus está mandando te dizer. Não foi, irmão. Foi difícil para ela naqueles dias.
Mas ela não, falou assim, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o Senhor está comigo. E Deus começou a usar aquela mulher com poder. E o poder que estava sobre ela tinha certeza. Deus me chamou para vencer. Minha querida, meu querido, Deus te chamou você para vencer. Aquilo que veio para destruir, aquilo que Deus está construindo na tua vida, em nome de Jesus, hoje vai cair por terra. Em nome de Jesus. E Débora, ela era uma mulher cheia de fé, de ousadia, como eu estava falando. Eu cheguei à conclusão, pessoa, que ela poderia ser uma amazonas, uma mulher de guerra, porque ela era bem estrategista em guerra. E ela era conhecida. Vai saber se ela não vinha lutando na guerra, desembanhando a espada. Quanto tempo? Não é assim? Se nós vemos uma pessoa, um soldado, que lutou, que venceu, que sobressaiu numa guerra, ele faz o nome dele, ele começa a crescer o nome dele. Só que aqui Débora não cresceu na vaidade. Ela deixou Deus agir na vida dela, porque ela era profetisa. Ela foi humilde, ela aceitou as condições que ela era mulher. Foi fácil para ela, naquele tempo, irmão. Hoje já, a sociedade está aceitando uma mulher com autoridade, uma mulher no poder. É uma briga danada, mas está caminhando. Mas e nesse tempo? E para ela chegar para o marido dela, eu vou lá profetizar, orar pelo povo de Deus, por Israel que está precisando. Foi fácil, irmão? É igual a luta que muitas vezes a pessoa luta em casa. Quantas vezes o marido... Irmão, ela era casada. Quantas vezes o marido falou, você vai me deixar sozinha? Vai deixar sozinho? Você não vai esquentar a janta, não vai fazer o almoço? E a casa? Sabe o que ela fazia? Deixar tudo prontinho, meu filho. Agora eu estou fazendo, fiz a minha parte como mulher. A casa está limpa, o almoço, a comida está lá na panela. Agora que você quiser comer, está lá, só esquentar, comer, está bonitinho. Aí, agora eu vou fazer a outra parte espiritual. Eu sou profeta do Senhor. Eu sou juíza do Senhor. E vou batalhar. Ela poderia trabalhar em casa? Fala para mim. Podia, porque era uma mulher casada. Mas Deus falou para ela, fica no monte, porque lá que te coloquei. Vai lá e faz a minha obra. Se levanta, não fica dentro de casa. Não fica parado, não fique deitado. Se levanta, porque hoje Deus vai te levantar. Deus vai te restaurar. Para Israel se levantar, uma mulher teve que fazer a diferença, amém? Para a tua casa ser restaurada, você tem que se levantar hoje. Você tem que fazer a obra do Senhor. Para de ficar olhando para trás, para de ficar gemendo, para de ficar lamentando. Orando para os problemas, para as dificuldades. Ai, mas eu estou tão atarefado. Olha, busque a presença do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. A palavra de Deus vai te alimentar, vai te sustentar, vai fazer a diferença. Ela ia lá, buscava o Senhor. O Senhor falava, vai lá debaixo da palmeira. Irmão, ela não tinha o teto para profetizar. Ela não tinha um sofá, uma cadeira confortável, e ali as pessoas conversavam com ela no particular. Não, irmão, era no templo. Era debaixo de uma árvore. Quanto frio, quanto calor. Quantas vezes ela ficou sem comer? Mas ela estava lá debaixo da palmeira onde Deus a colocou. Deus colocou ela lá que ela vai ficar. Se Deus te colocou aqui, fica aqui, porque é aqui que Deus vai te dar a vitória. Deus vai te colocar no lugar mais alto, na montanha, sobre a rocha. E ela, firme. Deus quer te levantar. A opressão vem do diabo, vem a perseguição,
vem a luta. Olha para essa mulher aqui, de fé. Eu estava meditando na madrugada nessa palavra. Essa mulher, eu falo, mas Senhor, eu estou cansada, eu vou lá na igreja sexta-feira, Senhor, eu estou cansada, olha, o meu trabalho não é fácil. Não é fácil. Quem falou que trabalho é fácil? A palavra já diz, trabalho. E é moleza não. Não é isso que é moleza? Não é, irmão. Cuidar de casa, de filho, quem cuida de neto, quem cuida de marido, tem os seus afazeres, cada um tem os seus afazeres, tem o seu negócio. Não é fácil, irmão, abrir mão do seu tempo. Mas Jesus disse, aquele que deixa pai, mãe, filho, fazenda, alguma coisa, por amor de mim, o que acontece? 100 vezes mais serão acrescentados nesse tempo, irmão, é hoje e no porvir. Então quer dizer, você não tem perdas, você tem ganhos. Ganhos. A Débora sabia disso. Então por isso que ela ia lá debaixo daquela árvore e ficava lá. Às vezes o sol queimando, às vezes a sede, às vezes a fome, às vezes o frio, mas ela estava lá, crendo na promessa de Deus, porque Deus a levantou ali como juíza para julgar Israel. Por que para julgar? Porque o povo se desviou do Senhor. O povo colocou idolatria no coração, não adorava mais a Deus, não tinha mais compromisso com Deus. Por isso precisa haver um conserto ali. Por isso que Deus queria colocar a mão dele ali. E usava quem? Anjo? Não, usava uma mulher. Deus vai usar um homem, vai usar uma mulher, servo dele. E muitas vezes a pessoa clama, Senhor, envia alguém, faz isso, faz aquilo. E Deus quer levantar você na sua casa. Está preparado para isso? Está preparado para isso, igreja? Deus quer levantar você na tua casa com poder. Eu estava ouvindo uma ministração muito interessante. Se o profeta, o soldado, o inimigo vier cortar o polegar, você sabia que você não consegue pegar a espada? Como que você vai lutar sem o polegar? Você não tem força para segurar, né? Você pega uma panela pesada, alguma coisa pesada, o polegar ajuda, dá sustento, não dá? Não dá sustento? Corta o polegar. Tem muita gente que está com o polegar cortado. Você entrou aqui, se o teu polegar estiver cortado porque Satanás cortou, para que você não use a espada, Deus vai fazer um novo na tua vida, vai fazer crescer um novo polegar. Você vai usar a palavra de Deus, você vai usar o poder de Deus, e Deus vai reverter esse quadro da Cantarabachai. Deus quer levantar homens e mulheres equivalentes. Quem era Gideão? Gideão era o menor da casa, era o desprezível, o mais pobre. E o que Deus fez? Deus foi, falou com ele, enviou o anjo, porque Deus precisava de alguém para fazer a obra ali, libertar aquele povo da idolatria. Irmão, Deus fala com a gente, Deus faz através da tua palavra, dos servos dele, e Deus fala nessa noite para mim e para você, é hora de se levantar. Deus quer te levantar nessa noite, quer fazer crescer um novo polegar para você pegar a espada e desbanhar e falar, Satanás, aqui você não tem mais poder, você não tem mais poder na minha casa, na vida dos meus filhos, no meu casamento, na minha vida, você não tem mais poder, porque o Espírito Santo está sobre mim, eu me levanto como profeta nessa terra, levanto para profetizar. Gideão falou para o anjo, como que o Senhor é comigo se eu estou nesse estado, né? Aí Deus fala para você, Deus é contigo e eu estou nesse estado, tudo bagunçado, deprimido, veio lá os midianitas, eu planto, o outro colhe. Não, tá certo, tá certo. Se o Senhor está comigo, então alguma coisa está acontecendo. Vai acontecer através de você. Através de você. O anjo, Deus viu o anjo, ele faz a parte dele, mas o levantar, o trabalhar e o milagre vem de você. Vai vir de você. Vai depender de você. Depende de você levantar, depende de você querer, depende de você buscar.
De repente você abriu o seu coração, Senhor, eu quero. Débora, esta mulher, ela desejava isso. Você vê que nada impedia ela de fazer a obra. Ela tinha a casa dela, tinha o marido dela, mas não impedia de fazer a vontade de Deus. Irmãos, não deixe que coisas pequenas impeçam você de fazer a vontade de Deus. O que é para fazer? Nesse tempo, irmão, faça. Porque era o tempo de Débora. Ela era casada, ela era profeta e ela era juíza. Era o tempo dela. E hoje é o seu tempo. É o seu tempo de Deus te levantar como profeta nessa terra e mudar a história, mudar o quadro, reverter a situação. Porque nós temos uma tendência de que, quando as coisas não estão bem, a gente fala, sabe de uma coisa? Vou parar de orar. Sabe de uma coisa? Vou parar de jejuar. Sabe de uma coisa? Não vou hoje na igreja. Estou desanimado. Sim ou não? É verdade, irmão. A gente é humano. Quantas vezes Débora não pensou isso? Deus, Israel não muda, Israel não toma jeito, e eu estou lá debaixo da palmeira, lá fico lá com o dia inteiro, o sol estralando, no monte, com sede, com fome. E Baraque não levanta, Deus. Eu já mandei recado para ele, já falei com ele, mas aquele homem, só Deus. Irmãos, existem situações que a gente tem que se levantar. Sabe o que Débora fez? Já falei, Senhor, para ele. Já falei, Senhor, para ele, para aquele homem, Baraque. Aí ela dá uma ordem, olha, manda um recado do Senhor para Baraque. Não mandei eu? Se você continuar aqui no Juízes 4, vai dizer, não mandei eu? Quer dizer, Deus já tinha falado para ele, mas ele não quis. Deus fala, aí depende da pessoa querer, livre-arbítrio, meu irmão. Você quer, não quer? Amém. Aí ela mandou um recado de Deus para ele. Não te mandei eu? Já não falei para você? Vai, chama Sisera ao Monte Tambor e vai para a guerra. Não é para você ficar acuado. Não é para você ficar com medo da situação, meu irmão. Não fique com medo, não fique acuado, não fique praguejando, não fique se amaldiçoando, falando que Deus não está com você, que Deus te deixou. Deus não deixa ninguém, nós que deixamos Ele, nós que se apartamos dEle, nós que enviamos a nossa fé, o nosso coração, e nós falamos, Deus não está comigo mais. Deus é o mesmo, Ele continua. Aleluia. Oh, meu filho, eu estou aqui. Oh, meu filho, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Aleluia. Aí, só o recado não funcionou. Ele foi falar com Débora. Pessoalmente, olha, irmão, o patamar de Débora, mulher de ousadia, o rei, chegar até ela, lá na montanha, lá debaixo da palmeira, ele se desempenhou, a comitiva dele até ela. Ela não foi até ele. Amém? Amém. Ela não mandou recado de Deus. Ele falou assim, já que ela não vem a mim, vou a ela. Ele foi até lá. Sabe por quê? Porque era plano de Deus. Amém? Plano de Deus na vida dela, na vida dele, para Israel. Chegando lá, e ela falou assim, olha, Deus manda te dizer para você ir para a guerra porque você vai vencer. Ah, é? Eu vou vencer? Só se você for comigo. Olha, amor. Ela era qualquer mulher? Não. Aí, eu já pensei. Eu falei assim, então é uma guerreira? É uma Amazonas? Uma mulher de guerra? Porque ele sabia quem era ela. Você só vai chamar alguém para fazer a sua casa? Vamos dizer um exemplo mais simples. Para construir,
para rebocar, para azulejar, para fazer alguma coisa. Você chama qualquer um, ô fulano, vem cá, faz aqui. Você vai chamar o quê? Alguém que entende, alguém que sabe de eletricidade, de encanamento, de acabamento, levantar parede, estrutura. Você não vai chamar qualquer um que não sabe, vai chamar? Para você gastar material, jogar dinheiro fora e a pessoa não constrói nada? Joga dinheiro fora? Não. Aí então eu falei, Deus, quer dizer que Baraque sabia quem era Débora? Se você for comigo porque eu sei quem você é. Amém, aleluia. E Débora foi. Chamou lá no vale lá, e chamou Deus, falou para ela assim, olha, só 2 tribos vai com Baraque. Naftali e Zebulun. Podia chamar outras tribos de Israel? Podia, mas a estratégia de Deus era exatamente para aquelas 2 tribos, porque eram especialistas em terrenos acidentados, né? Em montanhas, em terrenos alagados. Deus só te chama porque você tem uma especialidade. Você tem um talento especial. Deus não vai chamar qualquer um para fazer a obra dele, não. Deus te chama, se você não tiver dom, ele vai te entregar nessa noite, porque você é especial. Amém? Chegando lá no vale, lá, o que Deus faz? Chuva. Mandou um temporal, alagou tudo. Deus, ele te chama para a guerra e te dá a estratégia e te dá a solução. Amém? Aleluia. Deus quer que você se levanta. Se levanta. Para olhar para os problemas, irmão, é fácil. Pensa que é fácil levantar quando tudo está dando tudo errado na tua vida. O certo se torna errado. É fácil? Não é fácil, irmão. Quando você está cheio de fé, aí você recebe aquela notícia bomba na tua vida. Falei, puxa vida, Deus, eu mereço isso? Mereço tal coisa? Não é que nós merecemos, irmão. É que precisamos passar por isso, porque Deus tem o melhor para nós. Deus tem o amanhã para nós. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem, meu irmão. Ela vem, minha irmã. Ela vem com certeza, porque Deus tem poder de mudar a história. Amém? Débora, ela fez a diferença naqueles dias, porque ela se posicionou. Uma mulher de Deus, cheia de fé, juíza. O lado profissional dela não confundia ela de ser mulher. Ela era uma pessoa de autoridade para chegar a ser juíza. Ela é uma autoridade ali naquele lugar. Amém? E na nossa casa, na nossa família, meu irmão, você que está na presença do Senhor, você é uma autoridade. Muitas pessoas não querem aceitar ou não aceitam, né? Mas você é uma autoridade espiritual. Então se levanta e profetiza. Pega da espada, da palavra de Deus e profetiza. Não é dar bofetada, não. É profetizar, irmão. Profetizar sobre a palavra. Porque é muito fácil profetizar aleatoriamente, mas sobre a palavra. Você vê que a Débora, ela falou sobre a palavra. O Senhor já não te disse para você ir? Então vai, que o Senhor é contigo. Quer dizer, já viu uma palavra lá atrás. Ela só veio confirmar aquilo que Deus ia fazer. Através de Débora. Deus levantou Débora como valente naquele tempo. E nesse tempo, é o nosso tempo, Deus quer te levantar hoje como valente do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, derrama do